Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos à jornada final do Tata Steel Masters 2023. Já tínhamos visto aqui algumas partidas deste torneio, houve muitas outras muito interessantes, como não é de admirar. E basicamente vimos as partidas do Magnus Carlsen, que de facto foram muito interessantes, que teve poucos empates neste torneio. Vimos também o Anishgiri, vimos também o Abdus Saturov, por exemplo, e de facto estes três foram finalistas do pódio. O Magnus Carlsen teve uma excelente recuperação após aquelas duas derrotas, cedendo apenas mais um empate, salvo erro, e o resto vitórias. Bom, e chegamos à última jornada, que foi muito emocionante, onde temos o Nordibek Cup do Saturov em primeiro lugar sem derrotas com 8 pontos, e em segundo lugar o Ani Ishigiri com 7 pontos e meio, também sem derrotas, mas com menos meio ponto. Bom, e na última jornada, onde tudo se decide, vamos ver o que é que aconteceu nestes dois jogos. Temos aqui no primeiro jogo o Nordibek Cup do Saturov brancas contra o Van Forest pretas. Portanto, se o Nordibek ganhasse ou ganhar este jogo, é campeão absoluto. Se empatar, garante o primeiro lugar e depois espera pelo resultado do Anishgiri, que tem que vencer para ir a desempate. E se perder, tudo pode acontecer. Portanto, vamos ver o que é que o Nordibek fez um torneio excelente. O que é que ele fez neste jogo? Nordibek brancas sai com o peão E4. E temos aqui uma siciliana Taimanov, com lances normais de desenvolvimento na abertura. Aqui um H5, grande roque, B5 e dama G3. Já aqui um lance interessante, portanto aqui ponto de pressão em G7, o bispo já não sai tão à vontade e também proporciona aqui uma troca de damas. Portanto aqui o Jordan troca, abre a coluna H para as brancas e bispo C5. Portanto, agora G4, pressionando este peão de H, que não pode capturar, uma vez que está pregado. Aqui bispo B7 e F3. Portanto, aqui o Nordibek com medo de alguns B4s, tirando este cavalo da defesa deste peão. E depois aqui de umas trocas, o Nordibek tem receio que no fim caia o peão D4. Na verdade, isto é mais psicológico do que outra coisa, porque no fim das trocas ou o bispo fica aqui atacando G7 ou fica aqui a torre defendendo o peão e atacando o peão do B4. Mas o Nordibek joga sólido F3 e agora G6. O peão pode ser defendido. Vem aqui o lance cavalo F5, portanto aqui para a troca dos bispos. Obviamente que se um dos peões captura aqui bispo por C5 e este bispo é muito forte, além de que as brancas ficam com o par de bispos. Portanto, troca, rei A7 e aqui cada um a tirar as suas peças e aqui o lance G5. G5 é um lance interessante porque controla a saída deste cavalo. E reparem que se este cavalo tenta sair por E7 mais tarde, também vai ter dificuldades em sair por uma destas duas casas, uma vez que o peão de D4 está bem colocado no centro. Portanto, G5 é um lance que controla muito bem este cavalo. Então vem F6 para contrariar isso e F4, com a mesma ideia de segurar aquele peão. E depois das trocas, lá está. O Nordibek aposta na estratégia de paralisar este cavalo, mas por outro lado arrisca muito porque deixa estes peões isolados e dobrados, no caso destes dois, no caso dos peões G. E lá está, e agora as pretas ganharam esta forte casa D5. Segue a partida, portanto as brancas agora dobram na coluna D, já não têm mais nada a fazer na H e vem H4. Cavalo G4, cavalo C6 e depois agora torre H5. Agora ameaça este peão parece que vai cair com estrondo. E agora aqui um lance excelente do Nordibek. O melhor lance da posição, o lance C5. Com a simples ideia de vagar esta casa para o cavalo. O cavalo aqui vai fazer muita pressão sobre o campo preto. E reparem, as pretas na verdade nem sequer podem capturar. Porque aqui vem o lance cavalo por E5. Tão simples quanto isto. Ameaça tudo e mais alguma coisa. Ameaça cheque e depois comer a torre. Ameaça cheque e comer esta torre. Porque reparem, quando o cavalo saiu, o bispo ficou ativo e ataca a torre. Por exemplo, torre por D2, aqui cheque e bispo por. E por exemplo, se cheque, reparem que agora as brancas ainda vão ganhar mais um peão em H4, vai cair desamparado. Portanto, aqui as brancas estariam ganhas. Portanto, excelente lance E5 e D5. E vem cavalo E4. Portanto, aqui, mais uma vez, as pretas não podem capturar.
Ao poder até podem, mas isto não é bom, porque torre puro, e agora vem o lance cavalo F6. E ataca este, ameaça torre D7 cheque e ameaça comer aqui a torre. Por exemplo, se torre por G5, aqui pode haver cheque e já caem duas peças, porque agora vem torre D7 cheque de novo e vai cair outra peça. Portanto, as pretas estão um bocado aqui amarradas, bispo por C8, aqui dependendo melhor, e cavalo G F6. Torre H8, aqui umas trocas, cavalo F6. Portanto, o Nordiebeck finalmente espeta aqui um cavalo em F6, apesar de, agora vem torre D8 defendendo a torre E1 e aqui o lance H3. Portanto, aqui as pretas aqui podem comer o peão. Não há nenhuma ameaça da parte das brancas. Por exemplo, quem esteja a pensar bispo por B5. Atacando aqui a torre, o cavalo a descoberto, mas este bicho também está atacado. Mas aqui as pretas até podem ignorar e jogar H3. Jogar H3, aqui se torre por E5 já vem H2 e ganha. E basicamente aqui depois de bispo D3, por exemplo, H2. E aqui as pretas estão a jogar para ganhar. Portanto, cavalo por E5 é possível, mas agora H3. E agora reparem que, quer dizer, o contra-jogo do Nordiebeck, onde é que existe? Não existe. Ele espetou aqui um cavalo em F6, reparem que não faz nada. Não faz absolutamente nada. E agora as pretas têm uma coluna H aberta e as brancas têm o jogo todo fechado. Não têm colunas para jogar. Bispo G4, torre H4, aqui B3 para o rei respirar. As pretas dobram em H, começam a entrar na sétima. Aqui uma série de trocas, já 5. Lá está, as pretas agora lentamente vão saindo, vai tirando o último bispo. E depois de A4, cavalo D8 e agora vem o lance bispo E2, que é uma imprecisão. Porquê? Porque, reparem, as pretas aqui estão melhores. As pretas aqui estão melhores porque esta torre é selvagem. Esta torre ameaça entrar, tem aqui muitas entradas e a torre branca basicamente agora está a defender e estes peões são isolados. Mas reparem, este bispo não tem casas para jogar. Todas as casas da diagonal deste bispo estão controladas pelas peças brancas. E portanto, este cavalo aqui defende bem o bispo aqui. Este bispo tira aqui casas para a torre atacar este peão, por exemplo. Basicamente as brancas deveriam tentar segurar esta posição assim. Mas jogam bispo E2. E aqui as pretas trocam os bispos e agora cavalo F7. E agora reparem que já há muitas fraquezas que estão a ser ameaçadas. O Nordiebeck joga C3, quer passar um peão na ala de dama, cai o peão e agora o Nordiebeck em apuros de tempo joga o lance B4, que é o erro final do Nordiebeck. Aqui basicamente o Nordiebeck teria que jogar o lance torre E3 para proteger aqui a terceira, para não levar cheques, e depois sim tentar jogar B4, apesar das pretas agora vão jogar torre H4. E já estão muito melhores. Já estão muito melhores, tem aqui um peão passado, para não dizer um peão a mais. Mas B4 vem e agora torre H3. E agora depois disto peão puro, cai um segundo peão. Agora as pretas têm 3 peões passados, 2 a mais e 3 passados. Torre C2 e agora aqui ataca o peão D5, defende o peão D5. Agora ataca a torre sai. Vem o cheque, rei A2. Aqui reparem que rei C1 não ajudaria muito, porque aqui por exemplo torre A3, agora atacando o peão. As brancas podiam defender, mas depois deste cheque, reparem, cavalo C5, A5, portanto aqui atacávamos o peão, e agora, por exemplo, torre G3. A torre vai para o outro lado, atacar o cavalo, vamos pôr o cavalo lá para F6, e agora cavalo A4 cheque. E reparem que este peão vai entrar com uma força muito grande. Reparem que B3 já ameaça B2 e cheque e dama. E, por exemplo, torre B8, agora vem o lance torre G1 cheque. Aqui rei D2 única, B2, e reparem que isto é torre C1 cheque. E basicamente as pretas vão promover, vão fazer uma dama. Portanto aqui ele jogou rei A2, torre cheque e cai mais um peão. E agora aqui, depois do lance B3, o Nordiebeck do Saturov abandonou, porque simplesmente não há mais nada. Por exemplo, torre C7 cheque, aqui rei D8, torre G7, vamos supor, torre C4, toma, cheque, e agora vem o lance cavalo B5. E reparem, aqui já ameaça mata em 2, ou em C3 ou em A3, dando o cheque e depois torre A2 é mate.
Vamos supor ainda que as brancas defendem agora aqui este mate, porque cavalo A3 já não é possível, e se cavalo C3, rei A1, já não há o torre A2. Mas olhem lá o mate lindo que acontece aqui. Cavalo C3 cheque, e depois de rei A1 foi o lance B2 mate. Mate impressionante. Portanto, aqui o Nordicbeck a escorregar num momento crítico, onde precisava de pelo menos um empate para garantir o primeiro lugar, empatado pelo menos. Bom, e o que é que se passou no segundo tabuleiro? O Anishigiri foi jogar com o Richard Rapport. E vamos ver o que é que aconteceu. O Anishigiri está de brancas, sai com o peão de rei, e temos aqui mais uma siciliana, desta vez uma clássica. Uma variante clássica, bispo C5 é o lance mais agressivo. Aqui G6 eu acho que é um bocado duvidoso, simplesmente porque bispo toma, peão toma. E agora reparem, peões dobrados e um peão isolado. Apesar das pretas terem o par de bispo. Mas isto para mim é um bocado duvidoso já. Bispo B5 cravando, defende, bispo C4. Agora aqui ambos vão rocar, tirar as peças, dama D3. E reparem, as brancas têm este forte posto de D5, o qual aproveitam imediatamente. Pretas não querem dar o par de bispos, portanto não vão à procura das trocas. E C3, um lance muito importante. Porquê? Porque o plano das pretas é jogar F5. Dobrar este peão, capturar este do centro, abrir o bispo. Só que reparem, está aqui o muro de concreto. E não só, a torre na coluna C também é forte e está a olhar para um peão que está defendido. Bispo D7, portanto aqui com a ideia de F5. Bispo B5. Aqui quase que houve uma repetição de 3 vezes, mas o Anish tem que jogar para ganhar. E finalmente veio o lance F5. Bispo B3, troca-troca. Bispo F5 crava a torre, mas apenas temporariamente, porque há o cheque. A dama D2, para a dama não entrar aqui na sétima. Bispo E6, portanto, e aqui, lá está, as brancas darem um espaço ao rei para respirar. Apoiando o cavalo em D5, agora aqui umas certas manobras, e as brancas cavalo E3, não querem trocar aqui o cavalo. Bispo E5, dama E4, rei G7, e aqui vê o lance F4. E agora G4. Portanto, reparem que o Anishigiri está declaradamente a dizer, bom, isto é para a porrada, ou ganho ou perco, o meu rei já está todo aberto, mas eu preciso jogar para ganhar. Veio o lance H6 e veio o lance Bispo D5. Bom, aqui um plano muito engraçado para as brancas era trocar aqui os bispos. A dama não pode capturar, porque senão há troca de damas e a torre entra em D6 com muita força e com um peão. Mas, por exemplo, F6 agora vinha ao lance H4. Este lance é muito forte. Porque agora ameaça G5. Ameaça G5, vai plantar um cavalo em G4 e sabe-se lá o que é que vem a seguir. Mas a ideia principal do G5 é tirar o bispo desta diagonal. Porquê? Porque, por exemplo, vamos supor que agora bispo H4, erro grave. Dama D4 ganha imediatamente. Simplesmente porque o rei depois de mexer cai uma torre limpa em C5. Não pode capturar porque cai aqui. Portanto, este seria um plano interessante, mas o Anish joga bispo D5. Troca. Torre C4, dama F3. Lá está, F5, tentando abrir aqui o rei preto o máximo possível. E peão por, agora vem o lance intermédio muito importante, cavalo F4 atacando a dama, e não só, vai se posicionar em H5, este cavalo vai ser chato. Dama E5, cavalo H5 cheque, e agora o Richard Rapport joga ao toque o lance rei G6, que é um erro grave. Aqui, rei G8, as pretas estão em jogo, e até têm ligeira vantagem. O rei de branco está um bocado pior. Por exemplo, cavalo por F6, dama por... Vamos supor dama por F5 e agora aqui as pretas até jogam o lance dama E7. E reparem, o rei preto está um bocadinho melhor que o rei branco. Tem aqui estes dois peões, controlam casas importantes. Dama branca não consegue dar muitos cheques, nem a C8 consegue dar cheque. E as pretas, pelo contrário, têm aqui a coluna E, podem entrar com cheque, podem entrar em E2, podem entrar aqui com cheque e puxar esta torre para F4. Aqui as pretas, quanto muito, estão a jogar para ganhar. Só que rei G6 é um erro grave. E aqui as brancas jogam e ganham. Portanto, aqui se quiserem pausar o vídeo e tentarem ver como é que as brancas jogam e ganham, força nisso, é um bom exercício. O Anish não vai falhar este lance. E quem não quer ver ou já viu, o lance é o lance brilhante torre por D6. E a ideia é que simplesmente este bispo agora está cravado,
está com muita pressão e vai cair. E reparem que, por exemplo, dama por D6 perde em 1, dama por F5 é checkmate. E portanto, o que fazer? Aqui o Richard Rapport joga o rei G5, portanto, tentando escravar o bispo, até porque lá está. Agora as brancas, se capturarem aqui, não é o melhor lance. Aqui as pretas podem entrar com cheque. E é chato. Agora jogam dama, D2 cheque. E, por exemplo, rei F1 ou rei G1, ou até se rei G3, dama F2, e agora aqui reparem, depois das trocas, aqui complica, porque agora depois de peão puro, este cavalo está no ar e o cavalo defende a torre. Como é que vamos defender isto tudo? Não vai defender. Vai entrar neste final. Nas brancas tem um peão a mais, mas quer dizer, isto vai dar muito trabalho. E um basicamente está para A3 e as pretas têm um peão passado. E basicamente, depois de torre por F6, ver o lance de dama E1 cheque. Lá está, rei G2, dama cheque. Vamos supor que. Vamos pôr rei F1, dama C1 cheque. E agora isto também é muito chato, porque agora vai comer aqui com cheque. Esta torre pode entrar o rei em G3 e ganhar a dama. Portanto, isto é perigoso. Portanto, não é torre por F6 o lance, o melhor lance. Nem o melhor, nem dentro dos 3 melhores, nem dos 10 melhores. As brancas têm muito mais forte aqui. Se quiserem pausar o vídeo e verem qual é o lance, aqui o Anish Giri mais uma vez não falha o lance. Torre D5. Lá está. Agora já não quer saber do bispo. Agora quer entrar aqui com toda a força. Talvez venha um bispo com bónus. Mas basicamente a ideia é dar checkmate ao rei de alguma maneira. Foi o lance dama é um cheque. Da agonia. Rei G2. E agora bispo E7. Portanto aqui tirando o bispo do caminho deste furacão. E agora aqui há várias maneiras das brancas ganhar. A maneira do computador, que é a mais complicada, claro, é com H4 cheque. Por exemplo, rei puro, veio o lance da H3 e agora o lance cavalo G3. E reparem como o cavalo é o melhor amigo do rei. As pretas não têm nenhum cheque. Este cavalo controla aqui este cheque da dama e controla aqui este cheque da dama. Impressionante. E este cheque também não existe, está aqui a torre. E agora reparem, depois disto, isto vai ser uma avalanche. Por exemplo, rei G6, vai entrar tudo com cheque, basicamente. E reparem nisto. Torre G5 cheque e agora as brancas ganham. Têm que dar aqui a dama, porque se rei F8, dama H8 é mate. Bom, mas o Anish jogou o mais simples e humano, eu diria. O lance de torre por F5 cheque. E agora aqui rei H4. Aqui se rei G6 é igual. Basicamente as brancas vão entrar com as peças, vão jogar com torre F6 cheque, rei H7 come, e se come, simplesmente come aqui com cheque e cheque mate. Então depois de rei H4, o lance que arremata é o lance dama G3 cheque. E o Richard Rapport abandonou porque simplesmente vai perder o jogo. E porquê? Porque agora depois de dama puro, vem cavalo puro. E agora ameaça mata em 1. Como é que defende o mate? Há duas maneiras. Bispo G5 é uma delas. Só que bispo G5 é simplesmente torre por B5. E agora, como é que impede este mate? Não impede. Tem que jogar torre F4, quer dizer, impede, mas tem que sacrificar. E depois desta variante, as brancas estão completamente ganhas. Além de bispo G5, também poderia haver o lance de torre C5. Como é que as brancas ganham aqui? Bom, é com um lance muito engraçado. B4. Simplesmente tirar a torre desta casa. A torre não tem nenhuma casa para ir, tem que capturar e agora dá aqui o cheque. O bispo. Portanto, o Anishigiri a esmerar-se na jornada decisiva e a conseguir o primeiro lugar. Portanto, muitos parabéns ao Anishigiri. Finalmente ganhou o torneio em casa, do Tata Steel. Já tinha ficado 5 vezes em segundo, nunca tinha conseguido ganhar. E desta vez é que foi. Temos aqui a classificação final. E lá está, Anishigiri com 8,5, Abdusattorov com 8 e o Magnus Carlsen com 8 pontos. Magnus Carlsen acabou também por fazer um excelente torneio. Destacar também o Wesley So, que não perdeu nenhum jogo. Portanto, foi o único jogador, a par do Anishigiri, que não cedeu nenhuma derrota. Isto salvo erro. Sim, o Fabiano Caruana só perdeu com o Magnus Carlsen. E, portanto, basicamente foi isto. Bom,
Houve muitas outras partidas, obviamente interessantes, já sempre. Se quiserem que eu analise alguma, deixem, já sabem, deixem nos comentários. Agradeço muito o like no vídeo, para o canal continuar a crescer. Nós encontramos no próximo vídeo. Fiquem bem e até lá.